Salve, salve Maria! Boa noite, galera! Pra mim é até estranho estar aqui de novo. Parece que foi onde que a gente encerrou a primeira temporada, mas vamos lá. Estamos aqui, Santa Prosa, mais uma temporada num lugar diferente. Estamos no seminário aqui na Aparecidinha. Essa vai ser uma temporada um pouco mais compacta por conta de dois motivos. Primeiro, o ano vocacional que estamos vivendo. Esse ano no Brasil, a CNBB nos deu, como graça de Deus, um ano vocacional destinado a nós vocacionados, né? E também a nossa rotina estava bem complicada. Então, agradecemos ao Ney no primeiro programa, mas como eu não estava na frente, eu quero também agradecer, porque eu participei do podcast no semestre passado, foi uma experiência muito legal. E cá estamos, num jeito diferente. A gente vai conversar com cada seminarista que temos aqui dentro da nossa casa. A gente começou com o Alisson e como é o ar também é o André. Então estamos aqui com o André. Mais uma vez agradeço ao Vitão por estar aqui, grande Vitão. Boa noite, galera, tudo bem? Bom, então vamos lá, vocês estão quentes porque vocês acabaram de sair de uma gravação. Vocês vão ver a gente às vezes com a mesma camiseta. Galera, como vocês viram no primeiro vídeo, nós temos a rotina do seminário, então a gente aproveita para estar facilitando a nossa gravação e tudo mais. Então, não é que a gente não tomou banho não, tá? A gente é limpinho, tá bom? Então, assim, a gente saiu da missa, veio pra janta, tem gente estudando, a gente tá aqui, o reitor tá aqui na frente, tá meio que desse jeito. Fique tranquilo. Mas vamos lá, iniciamos aqui com o nosso queridíssimo Andro. E aí? Andro, se apresente para nós, se apresente pro povo. Ó, pode chegar para vocês vão ficar lendo e não vou... Olha pra mim, olha pra nós. Tá bom, cara. Tá bom, vai lá. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Fala Vitão, fala Pedrão. É nóis. É uma alegria poder estar aqui. Fala Lucão, salve. É uma alegria estar aqui, poder partilhar um pouquinho da minha vida, da minha história, da minha vocação com cada um de vocês. Eu tenho 23 anos, eu sou lá de Votorantim, da paróquia Nossa Senhora Consolata. Estou no primeiro ano de teologia e acho que é isso. Primeiro ano de teologia. Misericórdia. Belezura. Então, já que foi assim um pouquinho mais breve essa questão da apresentação, então a gente já emenda. Diga para nós um pouquinho da sua experiência desse discernimento vocacional. Misericórdia, que B.O., hein? Só Conte para nós. Crise. O cara começa a chorar aqui. Bom, não sei se é muito pelo temperamento ou também por uma questão mais humana. Eu sempre tive uma sede, no sentido figurado, obviamente, de algo que realmente me fizesse sentido, de algo que realmente, ao fazer, eu pudesse sentir felicidade verdadeira e liberdade autêntica. Acho que isso todo mundo busca, né? Porque penso que você de casa também, na sua vida, no seu cotidiano, está buscando a mesma coisa. Só que Deus ele tem seus caminhos, Deus ele tem seus meios, Ele nos permite viver experiências por vezes dolorosas, traumáticas, que nos ferem, que mexem com a vida da gente, que moldam a gente para sempre. E alguns dizem que tudo isso para que a gente encontre Ele, ou para que consiga percebê-lo. Então, minha vida no sentido da infância, da adolescência, ela foi muito normal no sentido negativo. De ter um monte de experiência de maturidade, de carência, de impulsividade, de ser o jovem Rambo, de sair metralhando para tudo quanto é lado e ver se achava alguma coisa, de desejar ardentemente ser amado, que acho que isso também tem um impulso, então por isso que eu estou falando que é algo normal, mas que sempre fez a experiência da angústia, e quando eu digo angústia, digo de encontrar o próprio vazio e não saber como resolver, não saber como lidar, não saber o que fazer. Então, a minha história, ela tem um momento marcante, que é o momento do encontro com Cristo, no retiro de carnaval, com metade da população mundial se encontrou com Jesus lá no retiro de carnaval, provavelmente de Votorantim, que estava todo mundo junto, e lá começa uma caminhada dentro da igreja, de começar a entender quem é Jesus, de começar a entender quem sou eu, mas mesmo assim fazendo as mesmas bobrinhas, fazendo as mesmas atazanadas e por aí vai. Tive a experiência do namoro, minha família sempre deu muito suporte para mim, então não precisei trabalhar por necessidade. O
que ia acontecer é que depois, caso eu não tivesse entrado no seminário, eu ia procurar uma faculdade e procurar uma carreira mesmo, né? Não só um trabalho por necessidade. Então, preciso trabalhar, preciso comer. Ou em casa está tendo necessidade. Não, graças a Deus nesse sentido, em casa sempre foi muito tranquilo. E tudo começou no dia, olha que doideira, a minha experiência vocacional começou quando eu dei meu primeiro beijo. Por quê? Eu beijei muito tarde. Muito tarde. Umas 11 horas da noite? Não, era 16 anos de idade mesmo. Nossa, você acha isso tarde? Pra minha época, pra minha turmada, rapaz do céu. Então, com 16 anos de idade, dei meu primeiro beijo. Pô, tranquilo, da hora, topzinho, gostosinho. Só que, talvez pela demora do acontecimento, e talvez pela expectativa própria, eu construí uma expectativa, uma esperança para aquele momento que talvez era a esperança de ser salvo, de ser preenchido, de ser completo, etc. E não foi o que aconteceu. Isso foi no domingo. Na quarta-feira eu fui confessar, porque jovem é isso, faz a cagada e confessa e tá tudo bem, vida que segue. E no dia que eu fui confessar, eu fui dar uns beijos de novo, porque eu não podia perder a viagem, certo? Não me olha com essa cara de julgamento. Mas beijei a menina de novo e não deu liga de novo, sabe? E daí fui confessar com o padre e falei, padre Alex, tô beijando aquela menina ali, na confissão, apontei pra mim no meio da confissão, mas não era aquilo que eu esperava, não me preencheu. E ele falou a coisa mais óbvia pra mim, mas que foi um bagulho que crisou minha vida. Ele falou, a vocação correta, verdadeira, então o chamado verdadeiro, é aquele em que nós nos sentimos verdadeiramente felizes e verdadeiramente livres. E aquilo mudou a minha vida, porque me bugou completamente. Porque o fator da liberdade e da felicidade, ele estava inserido tanto no matrimônio quanto no sacerdócio. E nisso eu continuei a caminhar e tentando entender. Na época o Padre Fábio, que era o padre que me acompanhou muito, salve Padre Fábio, se o senhor está vendo a gente, mas salve, alguém mostra para ele um dia. Ele me ajudou muito. A gente faz um corte para ele. Top, manda no zap, né? 30 segundinhos. Olha o que o seu menino falou aqui. E nisso, deixa eu só para não me perder, tive a experiência do namoro, que não foi com essa mesma menina, foi com outra, porque a outra menina deu o pé falando que ia ser padre já, nem um pouco impulsivo, né? Enfim, me desculpe, viu? Mas a ser humano é assim. E comecei os convívios. E o fator decisivo e marcante do convívio foi quando nós fizemos o despertar vocacional. Eu olhei para o Vitor porque o Vitor estava lá também, porque a gente é da mesma turma. E eu não lembro quem conduziu uma dinâmica sobre a vela. E falava, né, sobre o pavio da vela que se consumia até o final. E ali como uma alegoria vocacional mesmo, né? Então, qual é a vocação, o que você vai fazer na sua vida que vai permitir que você se consuma por inteiro? E aquilo me pegava, porque eu realmente queria algo que me consumisse por inteiro. E comecei a discernir vida matrimonial, o começo dela, vida sacerdotal, o começo dela, o meio de uma vida matrimonial, o meio de uma vida sacerdotal, o final de uma vida matrimonial e o final de uma vida sacerdotal. No sacerdócio, os três falaram, pô, da hora, acho que é legal, acho que dá para viver, acho que dá para ser feliz, acho que dá para ser livre, fazendo essa decisão. Começo do matrimônio, puta que da hora, só fazer filho e tudo mais, perfeito, lindo. Meio do matrimônio, os netos ali, já ter uma vida mais estável, poder viajar, fazer os par de trem. Mas na velhice me pegou. Porque a vocação matrimonial para mim estava aliado majoritariamente no campo dos sentidos. Então, pô, mano, ter um colinho é da hora. Pô, ter alguém que me ama é da hora. Pô, ter a experiência de viver uma vida com alguém, pô, é muito da hora. Mas talvez quando minha parceira morrer, ou talvez quando ela não puder mais me dar o que um dia ela me dá, amor, afeto, tanto no campo sexual quanto no campo afetivo de modo geral. Até cognitivo, né? Exatamente, então não me faz sentido. Então existe ali um homem egoísta. E que era chamado a viver a formação. Eu ia te refutar agora, falando, pô, mas isso aí exatamente, é do amor. Exatamente. Para você naquela época fazer sentido. E naquele momento, eu já vou passar para o próximo tópico,
E naquele momento eu discerni que era no sacerdócio que eu ia poder fazer a experiência de uma doação verdadeira, autêntica. E não que alguém se doasse só para mim. E eu não. Porque assim, não ia ser doação, porque eu ia estar recebendo aquilo que eu realmente queria. Eu só queria receber no fim da vida, tipo, top. Então, me julguem. Todos nós temos a sua ações. experiência. Mas esse foi o meu discernimento com 18 anos de idade. Hoje é outra coisa, graças a Deus. Que é o que eu ia entrar no assunto, porque, vamos lá, você está 4 anos no seminário, então você passou pelo propedêutico, passou pelos 3 anos da filosofia e está entrando aí no seu 5º ano de seminário. Misericórdia. Bastante tempo. Mas passa rápido também, demais. Na verdade. Então, você contou essa experiência de discernimento diferente do Alisson, que estava aqui há pouco tempo atrás. Ele contou como é que é, ele até explicou pro pessoal, coisa que muitas vezes a gente já está cansado de ouvir. Então a gente não quer ouvir de você, como é que... Não, a gente quer ouvir justamente isso agora. Você entrou nesse ponto, falou até do discernimento dos 18 anos. 18 você está com quantos? Desculpa. 23. Então tá, 4 anos de formação, começo até agora. Como que é? Isso dado também a rotina da casa, o que mudou em você com a rotina da casa, as pessoas, porque assim, você que está 4 ou 5 anos, é gente nova que entra, porque nem a minha turma entrou, outras turmas entraram, teve gente que saiu. Exatamente. Como que é isso? Aí isso é legal você explicar. Eu acho que dá para resumir numa primeira afirmação. O que fez o Mano entrar no seminário não é nem de longe o que faz o Mano permanecer no seminário. Os ideais, as motivações, as expectativas, os anseios, não tem nada que se assemelhe. Aqui eu faço questão de dizer uma coisa que daí vai de uma divergência que as pessoas podem ter, né? Por vezes as pessoas falam pra gente retornar ao primeiro amor. Mas o primeiro amor por vezes é imaturo. O primeiro amor por vezes é impulsivo. O primeiro amor às vezes não é amor, é paixão. Às vezes é muita coisa. Então, óbvio, tem pessoas que fazem a experiência do primeiro amor e precisam retornar a ele porque lá já estava dado o item, o chamado em si, as razões. Sim. No meu caso, não. No meu caso, eu precisei, nesse tempo de seminário, botar tudo isso abaixo, cara. Tudo isso abaixo. Tudo. Precisou ir tijolinho por tijolinho. Do que eu achava que era ser padre, do porquê eu queria ser padre, Do ser seminarista, de uma espiritualidade, de quem era Deus, de como me relacionar com esse Deus, de como ele me via, de como eu via ele. Sua psique, seus afetos. Tudo. Óbvio, não é o final da formação. Eu tenho às vezes a sensação de que eu tive que destruir um castelo inteiro para hoje só ter conseguido passar o concretão no chão para daí começar a construir uma casa. A sensação é essa. E acho que, de modos gerais, a filosofia serve para isso, para botar tudo abaixo. No sentido positivo, na maioria das vezes, mas também às vezes no sentido negativo, de colocar a gente em xeque. Falar, putz, mas que Deus é esse que eu acredito? Que sacerdócio é esse que eu estou buscando? Por que eu estou buscando isso? Que buracos eu estou tentando preencher? Por aí vai. Então, nesse sentido, a primeira coisa, o que era ser padre para o ano de 2018, não é mais hoje. Ser padre para o ano de 2018 estava ligado com poder, com ser visto, com estar no centro, com ser amado, com estar no lugar que nós poderíamos não ser nós mesmos. Então, não precisava ser um ano sofrido, ferido, carente. Eu podia ser no papel e viver fragmentado. E está tudo bem. Não. Hoje, como dizia o padre Zé Antônio, e nesse sentido eu pude aprender muito com ele, eu consigo sintetizar ser padre como se me colocar a serviço. Então, fazer doação. De alguma forma, o primeiro amor ainda volta. A gente volta a alguns lampejos do que um dia a gente já escutou. Mas hoje eu entendo que ser padre, ele tem sim um Deus que chama nós para ser, para desempenhar, para realizar. E falo, isso é a minha experiência, tá, gente? Cada um vai ter a própria experiência. Mas hoje eu entendo também que para que eu seja padre de fato feliz e de fato livre, eu preciso entender que eu vou me realizar fazendo isso. Eu preciso entender que aquilo vai me proporcionar ser feliz de verdade e não ser feliz a crédito de um papel, de uma função, mas ser feliz como ando. Óbvio, depois que vier o padre na frente, como veio o seminarista na frente, o nome já mudou tudo, mas tem que entender que ainda tem um ano depois do seminarista, que ainda tem o ano depois do padre. E que mesmo as pessoas estando buscando o padre, o ano precisa entender que ele está se realizando fazendo aquilo, senão vão ver fragmentado. Então esse é um ponto super importante de que eu consigo entender que não é só porque Deus me chama, eu preciso querer também, e não querer só porque Ele está chamando.
E não querer só porque Ele é Deus que chama, eu tenho que fazer o que Ele quer. Não preciso fazer o que Deus quer, porque senão não teria liberdade. Certo? O segundo ponto é o de fato de entender que o que eu entendia de matrimônio, eu sei que já cortou todas as perguntas aí, mas acho que talvez seja mais Não, uma parte isso aqui não serve para nada, então. Tudo bem. A gente sabe disso. E o que eu entendi de matrimônio estava condicionado por traumas, por carências, por vazios, por faltas de experiências, Por sensações, assim, de vivências, de ver os outros vivendo e por aí vai. Então, o que hoje eu entendo por matrimônio também não é o que eu entendi na época, ao ponto que hoje eu falo, pô, daria para sair do seminário, casar, ter filhos? Tranquilamente, porque eu consegui entender que agora eu estou decidindo entre duas coisas boas, e não entre o sacerdócio, que para o ano de 18 anos era bom, e o matrimônio, que teoricamente era bom, mas na prática não havia nada de bom, porque existia um egoísmo, uma carência só de auto-preenchimento, não tinha o olhar para o tu ao invés de olhar para o eu, era só o eu, e o tu faz, o tu serve, o tu me dá e tudo mais. Então hoje, essa é outra coisa que mudou. Eu entendo que estar no seminário está atrelado ao campo da decisão. E não porque não tem mais o que fazer. Sim. E não porque é a minha única saída, o meu único refúgio, a única chance de dar certo na vida. Não, de jeito nenhum, porque senão não seria justo nem da parte de Deus com a gente. Senão teria o que entregar, teria o que sacrificar. E por último, que é de fato essa junção, né? De uma escolha, de uma realização, para daí sim alcançar aquilo que eu almejava desde o meu primeiro beijo, que era ser feliz e ser livre. Então hoje eu entendo que é no sacerdócio e vivendo já as experiências pastorais, de estar na paróquia, de estar com o povo, de celebrar a palavra, de perceber, caraca, mano, é muito da hora fazer isso. Caraca, mano, eu celebraria a minha vida inteira. Caraca, mano, deve ser muito da hora aí, mesmo na situação mais complexa e mais conflitante, ir assistir um doente e dar os sacramentos. Caraca, eu me vejo realizado fazendo isso. Mas seria muito da hora também ser pai. E daí que eu consigo ouvir de fato, talvez agora você Deus te chama aí, viu? Então é isso que você tem que deixar. Agora que você viu o que é bom, agora que você construiu, agora você tem que deixar. É aquela questão daquilo que não é assumido não pode ser redimido. Então aquilo que não é assumido também não pode ser sacrificado. Como eu vou ser o sacrifício de um homem, você nem sabia o que era ser homem direito e o que eu poderia ser dentro de uma realidade matrimonial. Agora sim eu consigo. Não muito também, viu? Mas a gente está aprendendo. Então, última coisa que eu digo nessa pergunta, depois de 5 anos de seminário eu consegui de fato decidir que eu quero ser padre. Agora sim eu consigo entender que eu preciso construir a casinha diante de um castelo gigantesco que foi destruído. Mas para isso tem que recolher os cacos, tem que se permitir cansar recolhendo esses cacos, mas principalmente tem que entender o que tipo de casa eu quero construir. Então, a experiência de 5 anos de formação ela é essa, de misericórdia ante a nossa limitação, de amor ante os nossos fracassos e de chamado na verdade, e não naquilo que a gente cria, do que a gente constrói, de Deus, de nós mesmos, dos outros, por aí vai. Acho que Na sua fala, em boa parte delas já deixou claro um pouco dos desafios, um pouco das superações, né? Tanto você fez aqui de uma maneira até que metódica, né? Foi evoluindo a questão, não tinha esses tipos de dificuldades na minha infância, que são conflitos internos e tudo mais, aí na adolescência, então, querendo ou não, você já foi progredindo isso, olha, nisso eu passava por isso, nisso eu passava por isso, e agora estou passando por isso. Mas beleza, então a gente já ouviu a questão dos desafios, a gente já viu um pouquinho da superação, mas de maneira mais prática, assim, o que o seminário hoje te ajudou na questão de superação que você tinha ou que veio a superar agora, ou desafios que foi proposto para você agora e que você busca superá-los? Por vezes eu pensei muito comigo no quarto lá. Às vezes a gente entra no quarto e fica pensando assim, olhando para nada. E às vezes eu já pensei, se eu não tivesse entrado no seminário, onde eu estaria? O que eu estaria fazendo na minha vida? Com 23 anos. Eu tenho certeza absoluta, primeiro, que eu não seria quem eu sou hoje, porque não dá, que eu precisaria de uma sequência de fatores, mas que eu só posso ter certeza de que o que eu sou hoje é positivo exatamente por causa do seminário. Eu
posso dizer hoje tranquilamente, muito de boa, viu? O seminário me fez aprender o que é ser homem, o seminário me fez aprender quem eu sou, o seminário me fez aprender quem eu posso ser, não só no sentido do religioso. Então, é aqui que eu entendi que eu tenho capacidade para ser muitas outras coisas. Mas de transformar isso em oferta, que acho que é esse o grande negócio do processo formativo, né? Como fazer o candidato aprender e se fazer sacrifício, assim como Cristo se fez, né? Então, nesse sentido que você perguntou, Vitor, o seminário me fez ser quem eu sou hoje. E se um dia eu sair daqui, que até o final, enquanto botar a mãozinha na cabeça, tem discernimento, tem volta, não, peraí, vamos com calma, eu sempre vou ter a certeza de que eu sou muito grato por ter vivido isso daqui. Muito grato, porque o seminário me fez entender quem eu sou e assim poder começar a tentar entender quem é Deus na minha vida. O seminário me fez ser gente, e sendo gente me fez ser cristão, porque daí eu consegui entender para onde eu sou chamado aí, entende? Então, nesse sentido, o seminário é uma estrutura que eu não entendo como. Eu falo para os meus amigos, eu não sei como aquele negócio funciona, mas funciona, porque faz os caras chegar todo acabado e transforma em gente, e transforma em caras capazes de fazer coisas que 80% dos anos não consegue fazer. Não consegue. Tem gente que não dá conta de uma família, a gente tem que dar conta da família de todos os paroquianos, de uma paróquia inteira, de gerenciar e tudo mais. Então, como é que consegue fazer? Então é muito louco isso. Mas o processo funciona, viu, gente? Eu sou a prova viva disso. Os caras que entraram comigo no primeiro ano lá sabem que alguma coisinha o processo faz. Sim. E bom, tem um grande padre amigo meu que fala que se ele não tivesse entrado no seminário, ele estaria na rua hoje. Porque ele se conhecia nas misérias, isso é importante. Mas e agora pensando, a gente planeja muitas coisas na vida do seminário. A gente já está entrando no final, eu sei que esse ponto aqui vai dar um grande boom, né? Pior que eu acho que eles vão falar pouco. Mas a gente, falando um pouco de futuro, você tinha falado, né, do que você passou, desafios, até tentou falar um pouco sobre a cogitar a possibilidade de ordenação e tudo mais, mas olhando a longo prazo, né, a gente compartilha tantas coisas aqui dentro dessa casa. Eu também, mesmo estando há pouco tempo, eu vejo que muda a gente, e esse negócio de entrar gente, sair gente, isso vai dando, e também pensando no fim da fila, né, porque uma hora a fila vai chegar pra gente. Pensando nesse fim de fila, não só como projeto de vida pessoal, mas aquilo que é sonho do seu coração. Porque assim, para mim perguntar isso para alguém que está no comecinho é mais difícil, mas você já está saindo daqui. Não, tá louco, tem tempo. Não, daqui um tempinho você está engatilhando, chutar indo na cara do gol e você se conhecendo, a arquidiocese vai perguntar, tá, o que você pode fazer para ajudar a gente? E aí um plano meio que pastoral, meio já de pensando nisso, algo que, o que você acha que Deus quer de você agora a partir desse novo processo, que é o processo da teologia? Depois que a filosofia destruiu o homem, o homínio, o andrinho, o que eu achava que eu era, agora a teologia está tentando me formar, configurar, né? De juntar o tetes de novo e de ver o que dá para sair daí. Eu aprendi no retiro ano passado que o que importa é entender o essencial, o chão que a gente está pisando e para onde a gente está caminhando. Cara, eu tenho muito tranquilo isso, muito tranquilo mesmo. Às vezes as pessoas falam, mas você não fica falando muito sobre ser padre, sobre ordenação. Eu falo, não, gente, vamos com calma. Mas já está, gente, vamos com calma. Poxa, eu quero chegar lá, quero ser padre. Pô, senão não estaria aqui, senão eu estaria fazendo outra coisa da minha vida. Estaria vendendo churros, como diz um padre aí. Tranquilo, de boa. Só que hoje eu entendo, dentro do momento do processo, começando a teologia, que Deus quer me configurar um relacionamento com Ele. Porque é daí que vai brotar uma vida sacerdotal vivida de fato, né? De ter amizade com Ele, de caminhar com Ele, de fazer experiência do discipulado. Então, a minha expectativa hoje, cara, ela não é muito extensa. Porque eu sei que lá no fundo eu posso querer trabalhar com a juventude, ou estudar mais, aprofundar nos estudos, aprofundar na catequese, ou pegar uma paróquia, se Deus nos permitir. Primeiro separe essa igreja se quiser, saiba você de casa, viu? O vocacionado ele tem que desejar ser padre, mas quem decide se ele vai ser é a igreja.
único sacramento que a gente tem direito de receber. Então, é difícil você falar de expectativa sem trazer aquele campo do tipo, puta, eu quero ser padre, mas sempre tem que ter aquela adição, né? Se a igreja assim quiser, se Deus assim permitir, né? Mas hoje eu entendo tranquilamente. O que Deus quer me fazer é dar um bom testemunho de vida. A partir disso ele vai mudando o restante. Porque é o testemunho que direciona. Então a minha expectativa é construir, nesse momento agora de nova etapa da formação, de ser um bom cristão. Se eu entender o que eu era chamado a ser, agora é colocar em prática. Vida de oração, equilíbrio psicológico, afetivo e tudo mais. Partindo da sua fala que as pessoas, nossa, você não fala muito de ordenação, você não fala muito daquilo ali, calma, né? Aquilo mesmo você diz, calma. Cada coisa tem seu tempo, né? A famosa passagem, há tempo para plantar, há tempo para colher, para chorar, né? Então há tempo para tudo. Então para você jovem que está aí pensando em entrar no seminário, calma, Não faça isso. tudo tem seu tempo, né? Não E compra pensando- batina já, meu Deus. E pensando nisso, de que tudo tem seu tempo, anda. Que dica você dá para aqueles que estão pensando em entrar no processo formativo? Acho que o Padre Luciano falou para você já, né? Que o Padre Luciano lá em Piedade, quando o pessoal vai pedir para entrar no seminário, fazer um convívio, ele, dependendo da idade do cara, Esquece. sabe, dar uma seguradinha, filho. Vai viver um pouquinho a vida, vai fazer as coisinhas, tranquilo. Então, acho que o principal conselho é: aquele que te chama te conhece, sabe quem você é. Me desculpe dizer, sabe que você não tem capacidade nenhuma para ser padre, naquilo que é a meta, o ideal perfeito dos documentos, assim como ele sabe que a gente também não tem, e continua não tendo, mesmo depois que ordena, é pela misericórdia de Deus e a retidão de vontade que a gente vai vivendo um dia após o outro dia. Mas entenda uma coisa, vai com calma. Faça a experiência do namoro, não de qualquer namoro ou de qualquer ficada, mas de criar vínculo com o outro, de pensar em ter uma vida com o outro, de se imaginar tendo essa vida com o outro. Faça a experiência de trabalhar, para você entender também a vida do povo que um dia você pode pastorear e não viver só no próprio mundo eclesial que a gente vive aqui dentro do seminário. E faça a experiência de ser gente, para que Cristo chame você no mesmo modo que Ele chamou os apóstolos um dia, trabalhando, vivendo o seu dia a dia, vivendo a sua rotina. Por vezes a gente pula etapa e a gente perde a vocação. Às vezes as pessoas me perguntam: se você pudesse mudar alguma coisa, você mudaria? Às vezes eu falo, estou meio louco da cabeça, falo, se eu pudesse mudar uma coisa, eu mudaria uma. Em todo o percurso vocacional até agora, eu estaria mais tarde. Eu viveria um pouco mais. Porque o que alguns sofrem pela ausência, outros sofrem pela curiosidade. E às vezes sofrem coisas que não precisariam de sofrer se já tivesse tido uma experiência de vida lá fora. Não estou falando de coisas imorais não, viu? Estou falando de coisas positivas, coisas humanas, coisas que Deus quer que nós... do egoísmo que você tinha comentado do pensar no matrimônio. Eu aprendi E a amizades que custem, né? Exatamente. Então, vai com calma. Reze, veja o que Deus quer da sua vida, mas entenda que, mesmo que você entre no seminário com 18 anos, ainda tem 9 para caminhar. É muito tempo. E hoje, quando a gente pensa que, se a gente, por exemplo, se tudo correr bem, eu vou ser ordenado, se Deus assim quiser, a igreja permitir, com 27, 28 anos. Gente do céu, tem uma vida inteira para viver ainda. Então, assim, tem tempo. Porque depois você pode se arrepender, ou sofrer, ou se machucar até demais para algo que Deus nem queria que fosse assim. Entende? Então esse para mim é o principal conselho. Que ninguém escuta. Mas que a gente continua dando, aí tá tudo bem. Que os diretores continuem. Bom, então, concluindo, porque nós temos a duração ainda hoje à noite. Graças a um momentinho nosso com Jesus, também faz parte da nossa rotina, isso a gente vai contando ao longo dos 28 pessoas que 20 vão passar minutos aqui. de programa. Porque vai ter gente, viu? Vai ter gente. Você vai encerrar, você vai se despedir do povo e tal, e a gente tem a resposta sinodal. Então a gente faz a resposta sinodal e aí você se despede, encerra, agradece e Beleza? apresenta o resto dos 28 programas que não tem o que fazer. Então vamos
vamos lá. Bom, para quem não sabe, a resposta sinodal é aquele bate-bola que a gente faz com uma palavra e você pode responder com uma pequena palavra ou com uma colocação. Aí vai do seu coração. Você quer fazer? Quer que eu faça? Pode fazer. Pode fazer? Então vamos lá, vou começar. Vocação. Sabe, é serviço. Precisava estar pensando nessa vez quando começou. Um santo de devoção. Tem vários, mas São Charles de Foucault. Tá. Sabe, gente, é meu menino. Filosofia. Sede de verdade. Sede de verdade. Poder falar da verdade de um modo mais cristão, né? Tipo, a verdade é Cristo, pá. A gente pode fazer umas perguntas mais top. Filosofia, passatempo. Jogar bola e ler De segunda-feira. de segundinha. Na manhã. E jogar um game também, Jogar um game. nas férias. Santidade. Amar, Amar. O seminário. refúgio. E teologia. Caraca, essa. Você não contou. Ai, esqueci a que a gente falou pra colocar, eu esqueci, ai, que absurdo. Tem mais uma aí, Tem mais uma. chave. Calma, gente, eu pensei na maioria, mas essa teologia é decisão. 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 Uau. E para finalizar, sacerdócio. Sacerdócio, meio. Meio. Ah, não, enfim. Boa. Boa. Eu tava com essa gatilhada. É isso. Agora, se você quiser encerrar, agradeço. Vocês vão se despedir também? Não, a gente se despede. Primeiro vamos convidar. Despeça primeiro. É. Integral se despediu. Você acha que aconteceu o primeiro programa que a gente esqueceu? Acha? Não sei, né? Não. Bom, qualquer coisa, o Alisson agradece todo mundo aí. Vai ser um programa só, pessoal. Feliz. Pessoal, uma alegria poder estar aqui com vocês, poder partilhar um pouquinho da minha história. Agradeço a oportunidade, seja que o seminário nos dá de aparecer, de sermos vistos, sem nenhum desequilíbrio, mas naquilo que é importante para que as pessoas saibam o nome que elas colocam na oração, o rosto que elas apresentam diante de Deus quando rezam em suas casas. Eu não falei no começo, eu estou trabalhando lá em Brigadeiro Tobias, com o Padre Kojak. Então, se vocês quiserem ir lá para dar uma passadinha, trocar uma ideia, participar da missa com a gente lá, todo domingo às 10 horas da manhã na Matriz e às 19 horas da noite também. Então, sinta-se convidado a ir lá conhecer a gente. É um povo muito diferente, viu? Mas vale muito a pena. Tem a cara do Andro, sabe? De alguma forma. É muito legal. Que bom. Então, rezem por mim, rezem pelas vocações. E é isso. Obrigado por tudo. É nóis. Tamo junto de bom. Pedrão, agradeço, meu querido. Hoje você está como entrevistador. Logo mais estará aqui no lugar do ano. Você também. Eu também. Mas, como eu disse, é uma alegria estarmos aqui. Né? Nosso segundo entrevistado. E que venham muitos, né? Se todos, assim pedimos, né? A Deus que todos venham fazer uma entrevista conosco. Mas agradecemos a presença, né? Do Andro, a presença do Lucas ali que está ajudando a gente com a câmera. E muito obrigado. No vídeo anterior, lá no primeiro podcast, eu falei das redes sociais. Continuamos aí com as redes sociais. Agora, lembrei aqui, deu um estralo. Domingo agora nós teremos convívio vocacional. Tá? Então, já iniciamos com os convívios vocacionais aqui na nossa arquidiocese. Tem nas páginas lá as datas e os horários do convívio. Então, se você sente interesse de entrar no seminário, não deixe de dar uma olhadinha. Mas este domingo já teremos convívio vocacional. Certo? Então, muito obrigado. Galera, muito obrigado. Prazer estar voltando aqui nessa bancada. Eu estou olhando o relógio porque a gente tem adoração e não está agindo algo certo. Então, prazer estar voltando aqui. Se Deus quiser, acho que minha fuça vai estar aqui algumas vezes. Desculpa. A minha cara aqui vai estar algumas vezes. É uma grande alegria. Também agradeço ao Leandro pela história. É sempre bom a gente reviver a história de cada um, porque a gente entender do pouco que a gente vê. Deus abençoe vocês. Curtam, compartilhem, comentem, façam perguntas também, que aí, conforme for, a gente vem trazendo pergunta para os próximos, ou no Instagram a gente vai responder. Tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Até a próxima, se Deus quiser.